louvar a Deus pela sua vida. Me perdoe se eu falei por muito tempo, mas era necessário falar. Romanos 3:9. Diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Em Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu vou estar falando algo nesta noite que talvez, eu tenha pessoas aqui que nunca ouviu uma mensagem a respeito e nem sequer estudou ou procurou saber sobre o assunto que eu estarei pregando aqui. Então eu vou precisar muito da sua atenção para você entender o que Jesus fez por nós. Eu vou estar falando nesta noite sobre a propiciação. Mas para que você entenda mais facilmente, eu quero trazer à memória de vocês, pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, algumas ordens que o Senhor nosso Deus, Ele deu a Moisés. O Senhor deu uma ordem a Moisés, para Moisés retornar ao Egito, para que através dele, pelo poder de Deus, o povo fosse liberto. O Senhor também ordenou a Moisés a construir um tabernáculo. Tabernáculo esse que tinha 3 repartições, que é o átrio, o lugar santo e os santos dos santos. O Senhor também ordenou que nesse tabernáculo tivesse alguns utensílios. O Senhor também ordenou a Moisés, para ordenar os mesmos que ali construíram a arca, a fazer o tabernáculo, a fazer uma arca. Sabemos que essa arca ela era de madeira, tinha os seus revestimentos, tinha as suas medidas. E sabemos que essa arca continha uma tampa. Essa tampa ela tem um nome, é propiciatório. Eu vou estar pregando sobre propiciação. E eu estou falando que a tampa da arca, que contém 2 querubins com asas, com o rosto voltado para baixo, e essas asas cobriam aquela tampa. A Bíblia diz que era sobre essa tampa que o sumo sacerdote aspergia o sangue dos animais que eram oferecidos em favor de nós, como reconciliação e como perdão pelos nossos pecados. Então o sumo sacerdote entrava nos santos dos santos, e ali a Bíblia diz que Deus manifestava, e Ele manifestava entre os 2 querubins. E ali Deus falava com o sumo sacerdote, para o sumo sacerdote então falar com o povo que por lado de fora esperava. Eu quis trazer esse entendimento para você entender o que é propiciação. E o que Jesus fez. Pastor, mas então o que é propiciação? Propiciação é o ato de apaziguar a ira de Deus e reconciliar o homem com Deus. A propiciação é o ato de satisfazer a justiça de Deus em relação ao pecado que o homem cometeu. A propiciação é tornar propício, é dar condições, é fazer surgir algo, é um benefício. A propiciação, ela é muito parecida
semelhante à expiação, porque expiação é o ato de cobrir. Expiação é o ato de reconciliar e pacificar. Então, quando o sumo sacerdote entrava e aspergia o sangue daqueles animais, o que estava sendo feito? Estava ocorrendo o perdão e a reconciliação entre Deus e o homem, através do sangue de animais, como o bode, como o cordeiro e como a novilha vermelha. Eu quero que você entenda isso, para você entender aquilo que vai ocorrer no final da mensagem. A Bíblia diz que o homem peca. Destituído esse homem, ele é da glória de Deus. Destituído por quê? Porque ele transgrediu uma ordem de Deus. Ele desobedeceu uma ordenança de Deus. Então o pecado, ele é a transgressão da lei. O homem transgride a lei de Deus. E a Bíblia vai me dizer que além dele transgredir, agora esse homem, ele vai adquirir para toda a raça humana uma dívida. E não é uma dívida para ser paga com ouro, com a prata, com bronze. Por quê, pastor? Porque a Bíblia me diz que lá no Éden já havia pedras preciosas. Já havia ouro, já havia prata, já havia cobre, já havia bronze. Já existiu o diamante, a pérola, o berílio, o topázio. Mas o valor da dívida não era o ouro. A cobrança estava sobre um sangue. E não é um sangue de um animal. É o sangue de um homem justo. Não é um sangue de qualquer pessoa. É de um homem justo. Porém, quando nós vamos olhar a palavra, o que a palavra vai nos dizer? Que não havia. Que não há nenhum homem sequer na face da terra sem ter cometido um pecado. Parece então que essa dívida é impagável. Parece então que essa dívida é algo impossível de ser paga. Até que o Senhor nosso Deus, o Deus Pai, vai dizer: eu amei o mundo de tal maneira, que eu enviei o meu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até que o amor de Deus se manifesta. E manifesta enviando quem? O primogênito dos primogênitos. Vai enviar quem? O Cordeiro Pascual. O Cordeiro de Deus. A palavra do Senhor então me diz que Jesus é a propiciação, Jesus é a expiação, ou seja, Jesus é aquele que veio satisfazer, se colocar entre nós e Deus. Jesus é aquele que vai fazer surgir. Jesus é aquele que vai desviar, porque a ira de Deus é a justiça de Deus sendo manifesta. A ira de Deus não é igual à nossa, a ira de Deus é santa e justa. Então Deus ira, e Jesus, que é a propiciação, Ele vai se colocar entre a ira de Deus e nós. Com isso Ele vai fazer o quê? Ele vai satisfazer a Deus que está irado, com a sua justiça, com a sua santidade, com a sua verdade, com a sua honestidade. Ei, Ele vai fazer o quê? Ele vai desviar a ira que era para ser emplacada em nós. Jesus agora se coloca no meio. Jesus é o nosso benefício.
Jesus é aquele a qual a palavra do Senhor vai dizer que em todos os aspectos ele foi tentado, mas não foi encontrado nele nenhum pecado. E ele foi tentado em todos os aspectos, não porque ele era pecador, mas por amor a mim e a você, para que nós pudéssemos no Senhor buscar o socorro, ou seja, ter o escape na hora da tentação. O grande problema hoje da igreja é que na hora da tentação, ela não procura o escape no Senhor. Ela prefere cair na tentação e satisfazer o desejo da carne. Só que a palavra do Senhor, ela vai me dizer algo. Em 1 João 2,2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Em Romanos 3,25 ele diz: Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus está irado, mas Jesus se coloca entre nós e Deus, para desviar essa ira, satisfazendo o nosso Deus. A Bíblia diz que um dia, um homem por nome de João Batista, nascido num lar sacerdotal, agora vai doer um pouquinho, nascido num lar sacerdotal, filho de Isabel com Zacarias, milagre do Senhor, porque aquela mulher era estéril, e Deus fez ela fértil. Deus não mudou, Ele é o mesmo. É por isso que nós estamos aqui, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Mas eu quero que você aprenda algo, embora essa mensagem vai ser pregada, se o Senhor assim permitir, na terça-feira. Preste atenção em algo. João Batista nasceu num lar sacerdotal, mas o Senhor não o chamou para ser sacerdote. João Batista, talvez ele achou que ele está ministrando no templo, vestindo as vestes sacerdotais, só que o Senhor chamou ele para vestir uma veste de pele de camelo. O Senhor não chamou ele para pregar no templo, na sinagoga. Não, o Senhor chamou ele para pregar no deserto. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tem algumas pessoas fazendo aquilo que não deveria fazer, porque achou que era igual ao pai, igual à mãe. Tem pessoas que estão aí no banco que deveriam estar no altar, e tem pessoas que estão no altar que deveriam estar no banco. É duro ouvir isso, mas é a verdade. João Batista achou que ia ministrar no templo, mas Deus falou com ele: não, quero você no deserto. João Batista achou que ele ia estar dentro do templo oferecendo oração ao Senhor, incenso ao Senhor, achando que ele teria as mesmas experiências que seu pai, mas o Senhor diz: não, você vai comer mel silvestre, gafanhoto, e a sua vestimenta vem de pele de camelo. E a Bíblia diz que esse João Batista, ele está pregando no deserto sobre arrependimento. E João vai dizer algo, eu sempre digo isso aqui, porque eu acho lindo essa passagem. João está pregando, o povo está ouvindo. Ei, as pessoas estão sendo convencidas dos seus pecados. Pessoas começam a fazer pergunta, eles querem agora batizar. João vai até dizer: o que está fazendo vocês fugir da ira vindoura? A Bíblia diz que ele está pregando, e pregando arrependimento, preparando o caminho. E a Bíblia diz que ele vai dizer: olha, está entre nós aquele que, embora seja o meu primo, eu não conhecia, mas o pai dele eu conheço, e o pai dele falou para mim que ele é maior do que eu, e que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. O pai dele também disse que é necessário que eu diminua para que ele cresça. O pai dele também disse
que eu batizo com água, mas ele batizará com fogo e com Espírito Santo e com água. Ele é maior do que eu. João está dizendo, olha, está entre nós o benefício. Está entre nós aquele que vai apaziguar a ira de Deus contra nós. Eu acho que você não está entendendo. Quando João vai declarar, está entre nós o Cordeiro de Deus, ele está dizendo, está entre nós o sacrifício perfeito. Está entre nós aquele que é propício para se colocar em nosso lugar. Está entre nós aquele que vai satisfazer a Deus, a ponto de Deus desviar a sua ira contra nós e voltar essa ira para Jesus. A declaração de João é maravilhosa. Ele está dizendo, chegou entre nós o benefício que nós precisávamos. E a Bíblia me diz algo ainda mais maravilhoso. É que Jesus vai dizer, João, eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Ele está dizendo assim, esse aí é verdadeiramente o benefício que vocês precisavam. Esse aí é verdadeiramente aquele que vai me satisfazer, aquele que vai fazer com que a minha ira se desvie de vocês. Não é Maria de Fátima, não é Santo Expedito, não é Aparecida, não é nenhum santo casamenteiro, não é o pastor Luiz, não é o profeta A, não é o profeta B, tem um nome, o único nome que é acima de todos os nomes, é Jesus Cristo. Ei, só Ele é mediador entre Deus e os homens. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Ei, eu estou dizendo para você que só nele nós temos a ira de Deus desviada contra nós. Jesus é o benefício que nós precisávamos. A Bíblia diz que tentado em todos os aspectos Ele foi, para dar a nós, quando tentados, socorro. Jesus foi o sacrifício perfeito para dar a nós a vida eterna. Em Jesus, não é em Maria, não é no Papa, é em Jesus. É em Jesus. Jesus foi o sacrifício perfeito para dar a nós a vida eterna. Em Jesus temos a reconciliação. Em Jesus temos a remissão dos nossos pecados. Em Jesus temos a purificação no seu sangue. Em Jesus temos o caminho. Em Jesus temos a imortalidade. Em Jesus nós temos a salvação. Ei, ouça! A Bíblia diz que estão levando Jesus para o monte. Não é o das Oliveiras, não é o Getsêmani, não é o Sinai, não é o Horebe. É o monte da caveira, é o Gólgota. Significa monte da caveira. Alguns dizem lugar do crânio. Agora a Bíblia me diz que Jesus é o cabeça da igreja. Então era o lugar que Jesus deveria estar, porque se lá é o lugar do crânio, tem que ter a cabeça. E o cabeça da igreja é Jesus. Jesus está sendo levado para o Gólgota. Gólgota também é lugar de execução, é lugar de sacrifício. E a Bíblia diz que ele está indo, levando consigo aquilo que era meu e era seu, carregando uma cruz que não era dele, era minha e sua, sendo insultado, maltratado, espancado, ignorado, tendo como maldito, por amor a mim e a você. Ele está indo, por muitos que dizem, por uma via chamada uma via dolorosa.
a qual já escorria sobre o seu corpo sangue, que segundo alguns teólogos, o sangue que caía pelo caminho, quando as pessoas ali pisavam, quem estava enfermo era curado. Chega ele no Gólgota, vão pegar Jesus, vão colocar na cruz e vão pendurá-lo. Você vai lembrar agora do início. Jesus está entre duas pessoas. Não estou dizendo que essas pessoas são os querubins. Eu estou dizendo que ele está no meio entre duas pessoas. De um lado um ladrão, de outro ladrão. E quando você vai estudar, sabe o que eles dizem? Que o Gólgota é o lugar da propiciação, é o propiciatório. Então Jesus não está no lugar errado, Jesus está no lugar certo. E se Ele veio fazer expiação por nós, por amar a nós, e se Ele é a propiciação, algo ali irá acontecer. E o que vai acontecer? Vai acontecer que um sangue de um homem justo vai ser derramado. E derramado por quê? Porque Ele amou e ama a mim e a você. A Bíblia diz que Ele está lá. E a Bíblia diz que vai chegar um momento que Jesus vai dizer: Pai, por que me desamparaste? É o momento que a ira de Deus vem para manifestar. E Jesus se coloca no meu e no seu lugar. Vai receber aquilo que nós deveríamos receber. Porque eu aprendi que nos Santos dos Santos, Deus manifesta entre os querubins. E se o Gólgota representa o propiciatório, Deus iria manifestar ali, entre aqueles dois ladrões, porque havia um homem justo e santo lá. A Bíblia diz então que Deus manifesta a trovoadas, raios, relâmpagos, até que Jesus então diz: está consumado. Ei, a Bíblia me diz que na arca, que ficava no lugar santos dos santos, continha a vara de Arão, as tábuas da lei e o pote com o maná. A Bíblia também me diz que os querubins cobriam, e quando o sangue era espergido, cobria. Preste atenção. Quando Jesus está na cruz do Calvário e o seu sangue é derramado, o que está acontecendo? O sangue de Jesus está cobrindo tudo aquilo que o homem não conseguiu fazer através da lei. Ah, meu lindo, tudo aquilo que o homem não conseguiu fazer através da lei, a Bíblia diz que agora o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, agora o sangue de Jesus espergido ali naquele propiciatório, agora está dando a mim e a você o quê? Purificação, reconciliação. Meu Deus do céu, a Bíblia diz que o véu é rasgado de cima para baixo, ou seja, aquilo que o homem havia perdido, agora ele vai ter de volta. O que ele vai ter de volta? Acesso a Deus Pai, a comunhão que ele havia perdido, a glória que ele havia perdido, e o melhor, querido, nós teríamos de volta e temos de volta a vida eterna. Eu estou mostrando a você o que Jesus fez por você. Só que o trabalho de Jesus não foi só ali na cruz do Calvário. É porque você não atenta para aquilo que está escrito na palavra. A Bíblia diz que um dia Deus decidiu algo. Ele disse para a sua criação: não coma, porque se comer, certamente morrerá. Adão comeu. E muitos me perguntam: mas ele não morreu. Sabe por quê? Porque teve alguém que se dispôs a matar um animal para fazer novas vestes para Adão e para Eva.
teve alguém que se dispôs a matar o primeiro animal na Bíblia para vestir a sua criação. Mas pastor, o que mais aconteceu anteriormente? Também aconteceu algo com os filhos de Adão. Foram ambos cultuar o Senhor, porém um agradou o Senhor e o outro não. E por ele não ter agradado o Senhor, ele não ter gostado da forma como o Senhor falou, ele vai matar o seu irmão. O nome do seu irmão é Abel. Quem matou foi Caim. E a Bíblia diz que a sentença de Deus vem sobre ele. Mas alguém interveio, se colocou no meio e disse: não mata. Não mata. Porque Caim está dizendo: eu vou andar errante sobre a terra. Eles saberão o que eu fiz. Eles irão me matar. Até que alguém disse: marque ele, para que todos saibam que ninguém pode matá-lo. Um dia também ocorreu algo. Pastor, o que ocorreu? Deus viu que a corrupção do gênero humano era demais. E de repente, Deus olha e encontra um homem por nome de Noé. Deus decide matar a sua criação, mas alguém que já existia antes de todas as coisas. Ah, você não pegou. O verbo que ainda não havia se feito carne, já estava operando. Por amor a nós, irmãos. A Bíblia diz que ele vai dizer: não mata não. Mas pastor, lá não está escrito assim. Mas quando o Senhor nosso Deus, Ele dá uma ordem a Noé para ele construir uma arca, Ele está dizendo aqui: construa a arca. Porque eu não quero que você morra não. Achei graça em você. É só você construir a arca. Ei, alguém interviu. Alguém veio e falou para Noé: construa a arca, porque será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que Noé constrói a arca, vem o dilúvio, e eu pergunto: foi salvo ele e a sua casa? Eu quis nesta noite de Santa Ceia mostrar a você o que Jesus fez. O que Jesus faz, você tem noção? Deus está aqui, Jesus está aqui, e você aqui. Imagine se Jesus não estivesse aqui, como um escudo, como justificador, como a expiação, como a propiciação. Imagine, talvez você ache que a ira de Deus é uma catástrofe, como ocorreu lá no Rio Grande do Sul, meu lindo. Você não sabe o que é a ira de Deus. Talvez você ache que é uma peste, que é a ira de Deus. Meu Deus do céu. Se Jesus não tivesse nesse lugar que Ele está hoje por nós, nós estaríamos perdidos. E eu encerro, eu disse que a mensagem era curta, e eu encerro fazendo a seguinte pergunta: por que ainda tem pessoas que não querem participar da Santa Ceia? Sendo que a Santa Ceia é a renovação da nossa aliança com aquele que nos trouxe benefício. Porque tem pessoas que não querem abandonar o pecado e renovar a sua aliança com o Senhor. Eu estou mostrando para você que Jesus é o apaziguador, que Jesus é o perdoador, que Jesus é o benefício. Eu estou renovando a minha aliança com aquele que se colocou em meu lugar.
E eu tenho pessoas hoje que deram a opção de ficar com a mãe, de manhã e à noite, e fizeram disso aqui pouco caso. É porque não conhecem a Deus, é porque não amam Jesus como deveria amar. Porque quem ama Jesus sabe que Ele é o primeiro, irmãos. Temos 2 cultos. Teve pessoas que não vieram em nenhum dos cultos e não vão vir mais, porque preferiram o aconchego da mãe, do pai, da família, do que reconciliar com o único que tem o poder de satisfazer Jesus, a Deus. Você entende isso? A sua mãe não tem poder de satisfazer a Deus. Se a sua mãe se colocar no lugar de Jesus, a ira de Deus vem sobre nós, porque ela é pecadora. O seu pai, por mais bonzinho que seja, também não pode, ele é pecador. O seu pastor, e aqui eu já repreendo, que você é idólatra, faz idolatria dele, sabe? Não tem condições, ele é pecador. O ministro de louvor mais top que você acha, não tem condições. Só que muitos não fazem dessa mesa aquilo que deve ser feito, é o quê? Um alimento para a vida eterna, reconciliação, perdão, renovação de aliança. Eu sei que muitos acham eu exagerado, mas o que eu vejo é que Deus não está em primeiro lugar. No dia da ira de Deus, com todo o respeito, coloca a sua mãe lá para ver o que vai acontecer. Coloca seu pai lá. Vou colocar o meu. Vou colocar meu pai, doutorado, advogado, juiz, sei lá, vou colocar ele lá. Vai resolver nada. Não, pastor, mas seu pai foi bonzinho. Não, na idade que seu pai está, Deus vai ter... Não, Deus só tem compaixão, porque teve um que teve compaixão de nós. Isso é sério. Então sabe esse membro que não veio? Esse amigo, essa amiga que vai conversar com você e vai falar para você: eu não fui no culto domingo, não participei da Santa Ceia, eu tive com a minha mamãe, eu tenho que estar com a minha mamãe, eu tenho que estar com o meu papai, com o meu filhinho. Fala para ele: você sabia que teve Santa Ceia na sua igreja? E nessa Santa Ceia, a gente renova a nossa aliança com aquele que é capaz de apaziguar a ira de Deus contra nós. O único que trouxe benefício para nós, o único que traz reconciliação entre nós e Deus. Nós precisamos falar isso para as pessoas, porque elas estão fazendo dessa mesa aqui algo profano, porque aparentemente é um pão, e às vezes quebrado ou não, uns maiores, outros menores, não importa. Talvez é um suco mais ralo, outro mais escuro, um vem menos que o outro, isso não importa. Eu quero mostrar a você o que importa. Está lá em João capítulo 6, versículo 59, 50 e tantos lá. Aquele que não come do pão, que representa o meu corpo, e bebe do suco, que representa o meu sangue. Só que lá vai falar do corpo, aquele que não come do corpo, aquele que não bebe do sangue, não tem vida e nem parte comigo. Você sabe o que é isso? As pessoas que fizeram pouco caso, porque elas sabem o dia de Santa Ceia, elas estão dizendo assim: eu não preciso que Jesus intervenha por mim. Eu não preciso que Jesus seja aquilo que o pastor falou, apaziguador, perdoador, reconciliador. Não, eu não preciso disso. Só que eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que veio. Você entende que sem Jesus você não é nada.
Você entende que sem Jesus a ira de Deus vem e acaba com você. E você entende o amor de Deus para com você. Nesse momento eu quero chamar o corpo diaconal aqui para frente. Pessoal do louvor, vai lá para o altar. E nós iremos fazer agora como o apóstolo Paulo ordena. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, irmãos, ele disse assim: olha, cada um examina-se, pois, a si mesmo. A salvação não é coletiva, embora haverá um número grande de pessoas salvas. Porque João disse isso. Eu vi milhares de pessoas. Ele viu. Então é muita gente que vai ser salva. Como muitos também não serão. Mas Paulo diz: examinais cada um a si mesmo. Não é hora de você